Bom, muito obrigado, boa tarde a todos. Cumprimentos num abraço fraterno em muito sentido e estava previsto uma pequenina pausa neste momento, mas vou pedir que considerem essa pausa para o momento imediatamente após a intervenção do Dr. Luís Pedro Mota Soares, considerando que ele está confrontado aqui com um problema de tempo, tem que estar em Lisboa para uma intervenção pública também daqui a pouco e, enfim, aqui o deslizamento de um bocadinho de tempo, não muito, provoca aqui um constrangimento de continuar a estar toda connosco como gostaria. Bom, e por isso mesmo também vou aqui, digamos, limitar aqui as minhas apresentações, ainda que toda a gente conhece, digamos, os portugueses conhecem, muitos dos nossos amigos estrangeiros também já conhecem, o Dr. Luís Pedro Mota Soares, enfim, além de um prezado amigo, que muito gosta da Fidestra e da FTTC, está connosco em vários momentos e em várias ocasiões, e também já esteve, enfim, a convite de organizações parceiras internacionais em debates noutros países, portanto, enfim, para além de mais foi ministro da Solidariedade e Segurança Social, é uma pessoa com muita experiência ligada às áreas do trabalho, enfim, diversificadas, digamos assim, e dos problemas sociais e acima de tudo, da resposta aos problemas sociais. E esta questão, digamos, do tema desta conferência, digamos, temática da economia, questões sociais, vem a propósito, e eu só fazia um ligeiro comentário, depois passava de imediato ao Dr. Luís Pedro Mota Soares. Digamos, o país tem aqui um quisto cíclico de muitos e muitos anos, que é o problema da pobreza. Nós temos em Portugal, digamos assim, uma pobreza que se mantém flutuante entre os 18% e 20% da população, e alguma da população pobre alterou-se, digamos assim. Passamos a ter menos pobres daqueles pobres tradicionais que não aprendiam, não sabiam, nunca fizeram nada, já nasceram em famílias de poucos recursos, e, portanto, menos meios, menos condições, menos instrumentos para a inserção no mercado de trabalho, mas passamos a ter aqui uma percentagem significativa de gente que trabalha e gente que é pobre. Com esta questão da pandemia, que veio afetar, digamos, em muito a nossa economia tradicional, conforme a conhecíamos, teve que rapidamente o governo encontrar, e todos os parceiros, digamos, encontrar um pacote de medidas que procurassem, no mínimo, temporariamente atenuar o impacto negativo, social negativo, que esta pandemia estava a causar. Portanto, que respostas, que contributos do Estado, o que é que os parceiros sociais, digamos assim, considerando o Estado, enfim, defensor do interesse público, os empresários e os donos do trabalho, digamos assim, os trabalhadores, estes três pilares essenciais do chamado Estado Social ou do Estado do Bem-Estar, como é que eles vão encontrar respostas, não só para continuar a atenuar o problema com que estamos confrontados, mas que respostas vamos precisar todos de encontrar depois de passada a pandemia. Luís Pedro, por favor, a palavra é tua. Antes de mais, muito obrigado à ESA e à Fidestra por este mesmo convite e um cumprimento muito especial ao Fernando Mori Silva, meu querido amigo, Presidente da FTDC, Presidente da Fidestra. Um cumprimento também, saluti per Giorgio, que está aí, amici noi, al giorno de hoje, que é o giorno del lavoratore, saluti per Giorgio. Um cumprimento também, depois, como é óbvio, à Maria Reina, que me convidou para estar aqui hoje convosco. Se me permitissem também um cumprimento muito especial ao Adriano Guerra. O Adriano Guerra é vereador aqui na Câmara de Faro, mas é acima de tudo um excelente quadro que o CDS tem aqui no Algarve, que já desempenhou funções, aliás, em organismos mas mesmo muito relevantes, e agora sei que está a fazer um trabalho muito importante e muito interessante na Câmara Municipal de Faro. Se me permitissem também retribuir um cumprimento ao Carlos Bahia. Eu tive a sorte de trabalhar também com o Carlos Bahia noutras circunstâncias e noutras funções, noutras vidas mesmo, e sei que agora o Carlos também está aqui com o Pelouro do Turismo na Câmara de Faro, que é certamente também um pelouro muito relevante, e um cumprimento também muito especial ao engenheiro João Fernandes, tive o prazer de ouvir de uma forma muito direta agora, e como é óbvio agradecer a todos a oportunidade que me dão de falar num dia tão especial como o dia de hoje, o dia 1º de maio, o dia do trabalhador, dia de São José Trabalhador, para fazer aqui alguma reflexão, é isso que a Maria Reina me tinha pedido, um bocadinho sobre o impacto económico e o impacto social que esta pandemia está a ter. E eu queria-vos falar de uma forma curta de 3 aspectos que me parecem importantes. Primeiro é a relação entre a pandemia e a economia. Segundo é refletir um pouco
tentando perceber se esta pandemia é uma pandemia global ou se é uma pandemia da globalização. E um terceiro aspecto é tentar antever o que é que vai acontecer daqui para a frente. E olhando para a dimensão da pandemia e o impacto que teve na economia, a primeira lição que eu retiro é que o impacto foi assimétrico. Foi assimétrico na propagação, na chegada do vírus, mas foi também e está a ser muito assimétrico na recuperação da economia. Neste mundo em que nós vivemos hoje, o tempo da pandemia não é o tempo da economia. No mundo em que nós estamos a viver hoje, que é um mundo que está muito confrontado com duas frentes, uma frente no Oriente, na Ásia, e uma frente no Ocidente, nós percebemos que as coisas aconteceram de forma muito diferente nestas mesmas duas frentes. A verdade é que na Ásia, no Oriente, houve uma melhor resposta do ponto de vista do combate da pandemia e houve uma melhor resposta do ponto de vista da recuperação da economia. Mas quando nós olhamos para o Ocidente, a verdade também é que a recuperação económica não está a ser igual, a recuperação económica está a ser assimétrica. Olhem para a China, que em 2020 conseguiu ter crescimento económico. Mas olhem, por exemplo, também para os Estados Unidos. Os Estados Unidos está neste momento com também dificuldades, mas a verdade é que o crescimento previsto para 2021 é 2 vezes superior ao crescimento previsto para a Europa. Estamos a falar de taxas de crescimento previstas para 2021 de quase 7% nos Estados Unidos da América e que não está a acontecer do lado de cá do Atlântico. E nesse sentido, esta assimetria foi uma assimetria muito forte, quer nos tempos, quer nas políticas de combate e de reação ao próprio vírus. Nós queixamos-nos muito do confinamento em Portugal, na Europa. A China, no início da crise, confinou 700 milhões de cidadãos. 700 milhões de pessoas, metade da China esteve confinado. Estamos a falar, para termos uma comparação, em qualquer coisa como uma Europa e meia. Portanto, estamos a falar de uma dimensão que, nesse sentido, nós não estamos habituados sequer a olhar. E a verdade é que, se temos também uma lição desta crise, é que quem teve mais coragem nas suas decisões e quem teve decisões mais rápidas, quem adotou um early decision process, teve a capacidade de, muitas vezes, proteger a economia. Quem reagiu mais depressa não precisou de fechar tudo e, acima de tudo, quem reagiu com firmeza não precisou de entrar num processo de ioiô de abre, fecha, que ainda por cima minou muito quer a confiança, quer as expectativas de investimento que estavam previstas. E eu acho que sobre isto, infelizmente, a Europa vai ter de se render um bocadinho às evidências do que foi a robustez, mas acima de tudo do que foi também a força de reação noutras potências e noutras geografias. É importante também olharmos para a dimensão da resposta à economia. Os Estados Unidos da América, objetivamente, a capacidade de decidir depressa do ponto de vista da saúde pública não foi forte e não foi boa. O impacto da pandemia nos Estados Unidos da América foi até superior ao nosso. Mas a verdade é que a capacidade de reagir do ponto de vista da economia foi muito mais rápida e está a ser muito mais rápida do que está a acontecer neste momento na Europa. Os Estados Unidos já vão no 3º cheque entregue diretamente às pessoas. A União Europeia ainda tem o PRR parado em Karlsruhe, à espera da decisão do Tribunal Constitucional Alemão, que só foi tida na semana passada. E essa foi uma primeira diferença muito forte que aconteceu no Ocidente. Enquanto que os Estados Unidos da América tiveram essa capacidade de injetar diretamente dinheiro na economia, de lançar helicópteros de dinheiro na economia, a Europa ainda está presa num processo burocrático, num processo de decisão que é muito difícil e muito complexo, que tem de passar por muitas quebras na Europa, do Parlamento Europeu aos Estados Nacionais, que tem de passar por decisões jurisdicionais, que tem de passar até muitas vezes por embates políticos de quem não quer dar diretamente este dinheiro e que quer adiar esse processo de decisão. A segunda diferença, que é muito significativa, é que nos Estados Unidos da América o dinheiro foi diretamente para as pessoas. Foi entregue diretamente aos cidadãos e foram os cidadãos que escolheram, numa economia concorrencial é assim, que setores económicos é que mais rapidamente recuperam, porque tem a ver com uma lógica de consumo.
na União Europeia, nós não estamos a fazer isso assim. Estamos a fazer planos de recuperação, planos de resiliência, que nos países vão apostar na economia, nos outros países vão ser uma espécie de orçamento de Estado suplementar, um pouco como em Portugal, porque grande parte do dinheiro vai para organismos públicos e não diretamente para dinamizar a economia. Se repararem, em 2020, durante este período, nós tivemos, do ponto de vista financeiro, uma queda de cerca de 15 mil milhões, de 15 bis, é mais ou menos o valor também total do PRR, se contarmos com a dimensão dos empréstimos. Seria fácil fazer uma ligação dando dinheiro aos setores que foram mais atingidos, não foi essa a nossa escolha. A nossa escolha foi uma escolha diferenciada de alocar a projetos que têm de ser construídos até 2025. Certamente muitos projetos muito importantes, a transição digital certamente que é muito relevante, a transição climática, a transição energética certamente são muito relevantes, mas do ponto de vista de uma resposta que se cria rápida, do ponto de vista de uma resposta que se cria direta à economia, temos de perceber que não vai acontecer e, acima de tudo, não vai acontecer como aconteceu e como está a acontecer noutras latitudes. E eu, sobre esta dimensão, queria-vos dar nota de dois factos que me parecem importantes. Quando nós entramos num processo de crise, a destruição de emprego não é imediata. A destruição de emprego tem sempre um delay face à dimensão da crise. Nós vivemos isso na crise de 2009, 2010, o desemprego começou a subir mais tarde do que o início da crise. Também estamos a viver isso neste momento em Portugal, já estamos a ter um impacto na dimensão do desemprego, mas houve um conjunto de mecanismos que ajudaram a garantir manutenção do emprego. Estou a pensar nos mecanismos como, por exemplo, o layoff, mas também temos de ter a noção do contrário. Quando há recuperação económica, também há delay na recuperação do emprego. E esta regra, que é uma regra que se tem verificado sempre, muito especialmente em Portugal, tem de nos levar a ter alguma preocupação do ponto de vista económico, porque emprego também é economia, mas acima de tudo do ponto de vista social, relativamente às dificuldades com as quais nós ainda podemos estar a ser confrontados. Estou a olhar ali para o Carlos Bahia, que conhece bem a dimensão do Instituto de Emprego e Formação Profissional. Reparem que os dados de março do Instituto de Emprego e Formação Profissional são francamente negativos e não há uma grande expectativa de que em abril as coisas possam melhorar. Reparem, e o Carlos chamava-me a atenção disso há pouco, que, por exemplo, no Algarve, nós estamos neste momento com dados de desemprego que são os mais altos do ponto de vista nacional. Isso é infelizmente compreensível porque é uma região muito exposta ao turismo e o turismo travou muito, como nós sabemos, mas acima de tudo são dados que são semelhantes aos dados de 2012 e neste momento em Portugal, felizmente, nós não estamos com uma taxa de desemprego semelhante à de 2012. Em 2012 chegámos a ter taxas de desemprego na casa dos 13%, em Portugal neste momento estamos com taxas de desemprego que não chegam aos 8% e, portanto, há de facto aqui um problema específico nesta mesma região. E isto leva-me à segunda dimensão que eu vos queria chamar a atenção, o segundo facto que eu vos queria chamar a atenção, que é a incapacidade que tivemos de usar este mesmo período para dar formação acrescida às pessoas e, com isso, também dar um estímulo às próprias empresas. Eu sou defensor, um grande defensor mesmo, num período como este, de se poder estimular a economia, se poder estimular as empresas, se poder proteger o emprego, e, portanto, mecanismos como o mecanismo do layoff simplificado são muito importantes. A única crítica que eu faço não é ao layoff, é o facto do layoff nem sempre ser simplificado. Às vezes parece mais um layoff complicado do que um layoff simplificado, mas a minha crítica é não se ter utilizado este período para tentar formar as pessoas, dando apoio até às próprias empresas, através das próprias empresas, porque a formação e a qualificação dos nossos recursos humanos, dos nossos trabalhadores, significa empresas mais prósperas. Falámos muito ao longo deste seminário, eu achei isso muito curioso, sobre a dimensão da digitalização da economia e o impacto tremendo que tem no setor do turismo. Devíamos, de facto, ter usado este período para poder pôr uma parte do dinheiro que usamos para manter emprego através da layoff a fazer formação e qualificação profissional dos nossos recursos. Chamo mesmo a vossa atenção que, também do ponto de vista do emprego, o impacto é assimétrico. Um estudo muito recente do BCE dizia isso de uma forma muito clara. A destruição de emprego que vai acontecer a propósito da pandemia do Covid-19 é, acima de tudo, uma destruição do emprego precário, sentimos isso, é, acima de tudo, a destruição do emprego mais jovem e, acima de tudo, a destruição do emprego
menos qualificado, das pessoas com menos instrução e menos qualificações, e por isso mesmo a mim preocupa-me o facto de não se ter usado uma parte deste dinheiro que tivemos, que recebemos da União Europeia, do programa SURE, são 1.000 milhões de euros, no caso português, que ainda tem alguma dimensão, para poder pôr diretamente na economia e na qualificação. A segunda nota que eu queria refletir aqui um pouco convosco, prende-se com tentarmos perceber se esta pandemia é uma pandemia que é fruto da globalização ou se, pelo contrário, é uma pandemia de efeito global. Quando a Europa foi devastada na pandemia, que foi provavelmente a mais devastadora que tivemos no quadro europeu, que foi a peste negra na Idade Média, não falávamos em globalização, não existia globalização, mas curiosamente essa pandemia também não foi uma pandemia originada na Europa. Também foi uma pandemia que veio da Ásia, supostamente da China, e que arrasou a Europa. Há cerca de 100 anos atrás, falamos muito da gripe espanhola, que não foi espanhola. Não se sabe muito bem onde é que começou, provavelmente nos Estados Unidos, há mesmo quem entenda que também pode ter começado na China, mas a verdade é que também essa pandemia foi uma pandemia global, que se tornou global. Claro que a resposta foi uma resposta muito diferente, porque o mundo foi um mundo e era um mundo muito diferente, mas essas pandemias são globais, tal como esta pandemia é global. E nesse sentido, o que é diferente é a capacidade de resposta que, do ponto de vista global, foi dada a esta mesma pandemia. A verdade é que a Ásia, porque já tinha sido confrontado em 2003 com uma anterior pandemia, com o surto de SARS, a gripe das aves, que aconteceu em 2003, teve uma capacidade muito diferente de reagir do ponto de vista sanitário. É muito normal, mesmo fora de um quadro de pandemia, nós vemos as pessoas com máscara na Ásia. Eu acho que será muito normal, fora do quadro desta pandemia, quando surgir uma gripe daqui a 2, 3, 4 anos, nós voltarmos a ver as pessoas com máscara em Portugal e com máscara na Europa. Passou, de facto, a ser algo que nós vamos incorporar. A verdade é que os asiáticos o fizeram há mais tempo atrás. A verdade é que os próprios asiáticos tiveram a capacidade de ter um bocadinho mais espírito de corpo para poder reagir a essa dimensão, e a verdade é que a utilização da tecnologia, do que todos nós temos no bolso de um telemóvel, foi muito mais forte na Ásia do que na Europa. Eu percebo as dificuldades e as restrições relativamente à utilização de dados pessoais, relativamente à privacidade dos nossos Estados, mas também é objetivo que, ao longo de quase toda a Europa, grande parte das aplicações informáticas que foram desenvolvidas para rastrear a doença foram um enorme falhanço, enquanto que, do lado de lá do mundo, o que aconteceu foi uma utilização forte da tecnologia, que levantou problemas do ponto de vista da privacidade dos cidadãos, mas que foi muito eficaz também a poder fazer o controle da pandemia. E por isso mesmo, eu acho que tudo isto nos tem de fazer refletir, porque nós estamos, felizmente, a começar a sair de um processo de pandemia. Estamos neste momento no dia 1 de maio. Se calhar daqui a 60 dias, todas as pessoas que estão nesta sala, ou quase todas as pessoas que estão nesta sala, já vão ter recebido pelo menos a primeira dose da vacina. Portanto, nós já estaremos até o dia 1 de agosto, final de julho, com uma capacidade de ter uma vacinação muito extensiva em Portugal e na Europa. E a mim preocupa-me, olhando para a frente, tentar perceber o que é que fica um bocadinho desta crise, que sinais e que lições é que nós aprendemos desta crise, porque há uma coisa que todos nós podemos ter a certeza, que é nós vamos voltar a viver uma crise nas nossas vidas. Pode ser uma crise de saúde pública, pode ser uma crise fruto da natureza das alterações climáticas. Pensem só no que pode acontecer, por exemplo, quando na região dos Grandes Lagos de África se obrigar a uma migração, e isso vai acontecer num espaço de tempo relativamente curto, de termos uma migração de cerca de 500 milhões de pessoas que vão olhar para o norte, vão olhar para a Europa e vão criar uma pressão muito forte sobre o espaço europeu. E nesse sentido, a mim preocupa-me bastante tentarmos perceber que tipo de lições é que nós retiramos desta mesma pandemia. E a primeira lição que eu acho que nós temos de retirar é que o mundo não teve, e se calhar não tem, um sistema internacional de gestão de crises que seja capaz de responder a uma crise que é uma crise global. Nós temos hoje muitos sistemas de resolução de conflitos. A ONU é um sistema internacional de resolução de conflitos que não teve capacidade de gerir a crise. Admito aqui, com alguma exceção da Organização Mundial de Saúde, que foi respeitada em grande parte do globo nas suas orientações, mas que não foi
eficaz e não foi suficiente para ajudar a responder a esta mesma pandemia. E essa lição é uma lição que eu acho que a Europa tem de tirar de uma forma muito direta. E eu acho que a resposta que nós temos de dar não é uma resposta dizendo que, perante uma quebra dos sistemas internacionais de gestão de crises, regressar a um sistema nacional. A resposta aqui não pode ser uma resposta de mais nacionalismo, pelo contrário, tem de ser uma resposta que aposte no multilateralismo, mas um multilateralismo que garanta um sistema aberto, com circulação de bens, com circulações de capitais, com circulação de pessoas, porque o mundo vai continuar a ser global e é em grande parte, o comércio global, do qual o turismo retira tantos proveitos, que muito provavelmente nos vai ajudar economicamente a ultrapassar esta mesma dimensão. Esta crise é uma crise global, mas não é uma crise da globalização. E por isso mesmo, quando nós ouvimos pessoas, vozes, a dizer que o que surgiu aqui é efeito da globalização, eu peço-vos só que ponham por um momento os olhos no exemplo da criação de vacinas. O mundo nunca tinha assistido a um processo tão rápido de desenvolvimento, de inovação, desenvolvimento, criação de uma vacina e de vacinação, e isso só foi possível porque nós tivemos um processo inédito de junção da ciência, do investimento público e do investimento e do capital privado, que trouxe um benefício e vai trazer um benefício geral, global, ao mundo na sua totalidade. E por isso mesmo, eu percebo que hoje existam, e que existam, nomeadamente em muitas classes trabalhadoras, muitos receios relativamente a este mundo globalizado. E até percebo que esses receios sejam mais fortes no espaço do Ocidente. O mundo em que nós fomos educados, o mundo em que eu cresci, eu nasci em 1974, era um mundo essencialmente ocidental e, mais do que ser essencialmente ocidental, era um mundo que nós víamos como sendo basicamente europeu. E o mundo em que nós vivemos hoje é um mundo cada vez menos ocidental, cada vez mais oriental e, a não ser que nós estejamos muito incapazes de ler, de ouvir, de perceber o que está a acontecer, é crescentemente um mundo que não é essencialmente europeu. E eu acho que essa, porventura, falou o fator cultural que explica de uma forma mais direta um sentimento um bocadinho irracional que nós estamos a ter numa parte significativa do eleitorado americano e também numa parte significativa do eleitorado europeu. E eu percebo até, para muitos daqueles que desconfiam de um mundo globalizado, percebo esse sentimento, mas gostava que olhassem um bocadinho para o que foi o crescimento e o que foi a globalização nos últimos 30 anos. O comércio global nos últimos 30 anos aumentou 9,5 vezes. E isso é uma coisa que nós nunca tivemos comparação ou memória em toda a vida das civilizações humanas. Nunca houve, num tão curto espaço de tempo, um crescimento tão grande do comércio. A verdade é que há 30 anos atrás, as economias ocidentais representavam 66% desse esforço, o resto eram o resto do mundo, como muitas vezes se diz, e quando a pandemia chegou, esse equilíbrio já era muito maior. As economias ocidentais já só representavam 50%, enquanto que o resto da economia global representava outros 50%, e essa parte continua em desenvolvimento, muito especialmente nos países asiáticos. Mas o grande motor do crescimento que nós tivemos foi, de facto, o comércio internacional. Para terem uma noção, o comércio global internacional cresceu sempre 2 a 3 pontos acima do PIB global, o que quer dizer que, do ponto de vista dos blocos económicos, faz sentido que nós estamos lá integrados. A Europa continua a ser o maior bloco económico global, não quando nós olhamos para os países como cada um de per si, mas quando olhamos para a totalidade do bloco económico europeu. A verdade é que este bloco económico perdeu quase um quarto do seu poder de fogo no comércio internacional também nestes últimos 30 anos e, por exemplo, a China, que há 30 anos atrás representava 1% do comércio global, já representa hoje mais de 10% e é a líder, não nos serviços, no turismo que engloba a dimensão dos serviços não é líder, mas já está na liderança do comércio internacional de bens. E por isso mesmo eu percebo que muita gente olhe para esta dimensão e esteja preocupada. Mas eu pedia-vos também que olhassem para uma outra dimensão,
que tenham com humanidade a dimensão de olhar para a redução da pobreza que a globalização nos trouxe. A primeira vez que nós tivemos, do ponto de vista social, uma boa notícia na história recente das Nações Unidas foi a boa notícia de termos conseguido antecipar o que se previa que iria acontecer em 2015, que era a diminuição para metade da pobreza extrema que acontecia no mundo. Face à dimensão do comércio global, face à criação de riqueza, conseguimos que essa meta de diminuição, de cortar para metade a pobreza extrema do mundo, fosse antecipada de 2015 para 2010. Mas deixem-me falar sobre o que continuou a acontecer. Num espaço de cerca de 30 anos, nós provavelmente conseguimos salvar qualquer coisa como 150 milhões de vidas de crianças que saíram desta mesma situação de pobreza extrema. Nesse ponto de vista, quando nós olhamos para os dados globais da pobreza, percebemos que a globalização tem sido responsável por retirar muita gente das situações de pobreza extrema. No ano 2000, 30% da população mundial estava em situação de pobreza extrema. Em 2020, a previsão, antes da pandemia, era poder reduzir esse número para qualquer coisa como 8%, e, infelizmente, pela primeira vez em todos estes anos, por causa da pandemia, nós vamos voltar a ter um agravamento da pobreza extrema, e por isso mesmo eu continuo a achar que, e chego com isto ao ponto final, quando nós olhamos para o dia seguinte, e se tivermos de facto uma preocupação global de perceber que não vivemos numa casa isolada e que esta dimensão social é absolutamente crucial para termos um mundo equilibrado, eu acho que a melhor questão que nós temos quando olhamos para a frente e olhar para o dia seguinte, é perceber que o principal pilar que vamos ter para a nossa recuperação económica depois da pandemia é exatamente o facto de as empresas continuarem a operar num mundo que é um mundo aberto, num mundo em que as fronteiras para o comércio estão a diminuir e que, nesse sentido, nós temos esta capacidade de poder competir do ponto de vista global, mas também poder criar riqueza do ponto de vista global. Dizia-vos eu há pouco que, nos últimos 30 anos, o comércio global cresceu sempre mais do que o PIB global, e é exatamente este comércio global e a capacidade de atrairmos investimento, quer investimento nacional, quer investimento direto estrangeiro, que vão ser as grandes alavancas para recuperarmos o crescimento da nossa economia. E eu acho que, por isso mesmo, neste debate sobre o dia a seguir, nós vamos precisar mais do que nunca desta dimensão da globalização para continuar a produzir, para continuar a exportar, para continuar a vender, para continuar a comprar, para continuar a viajar, para continuar a termos trocas comerciais, e há muitos países que já o estão a fazer. Portugal tem de se preparar também para o fazer. Tenho uma preocupação que vos queria deixar aqui. Preocupação que alguns setores políticos, à esquerda e à direita, possam olhar para esta interferência e intervenção do Estado num período de pandemia que é completamente normal e justificável, e acharem que essa intervenção não deve ser uma intervenção transitória, não deve ser uma intervenção temporária com um tempo de saída, mas sim que deve ser uma intervenção estrutural, que os Estados devam continuar a, nesse sentido, acharem que devem continuar a financiar a economia e os postos de trabalho. Acho que, nesse sentido, nós vamos ter de ter a capacidade de combater ideologias populistas que vão dizer que deve ser o Estado a pagar os salários, e também, desse ponto de vista, contrariar uma coisa que eu acho que é um erro, que é um erro de desenvolvimento da nossa sociedade, porque eu acho que a nossa sociedade se desenvolve mais sempre que nós acreditamos na liberdade das empresas, sempre que nós acreditamos na autonomia das pessoas, sempre que nós acreditamos no empreendedorismo, sempre que nós acreditamos na liberdade de comércio e na liberdade de criação e na liberdade de empreendimento, que têm sido, nos últimos anos, o grande fator de combater a pobreza e de criação de riqueza. Por isso mesmo também, e quero mesmo terminar com esta mesma dimensão, acho que olhar para a economia europeia e para a economia portuguesa e achar que se pode manter uma linha para sempre de total ou de grande assistencialismo será um erro, porque nos vai retirar muito dinheiro da dimensão económica, dos agentes económicos, e eu acho que os agentes económicos é que vão ter mesmo essa capacidade de continuar a olhar para o futuro. Há coisas no quadro da globalização que vão mudar e que estão a mudar.
Não acho que a política dos Estados Unidos, da nova administração, seja diferente relativamente à China. Tem nuances, tem uma nuance que é eventualmente menos vocal, mas é mais efetiva. Tem uma nuance que, em vez de ser um choque direto com a China, será um choque convocando os parceiros tradicionais dos Estados Unidos, nos quais se inclui a Europa. Tem uma nuance que é tocar muito mais na tecla dos direitos humanos, que eventualmente a anterior administração não tocava e que coloca um problema à Europa. A Europa é mais dependente do ponto de vista económico da China que os Estados Unidos. Olhem para, por exemplo, a Alemanha, que é ainda muitas vezes um motor económico da Europa. A Alemanha tem ligações e dependências com a China que tornam este discurso mais difícil, mas um discurso como este vai começar a acontecer e, nesse sentido, a questão que nós vamos ter de nos colocar é perceber também, do ponto de vista da política externa, que tem um limite que é um limite muito efetivo, que é o limite da realidade e que, nesse limite, vai passar a ser mais relevante até do que era no passado. Acho que essa dimensão é uma dimensão que cada vez mais nós vamos ter numa sociedade que está ainda por cima a fazer uma transição muito forte para a digitalização. E numa transição forte para a digitalização, um dos fatores que é muito afetado é o fator trabalho. Nós temos neste momento em curso uma grande discussão sobre o que é o futuro do trabalho, como é que a robotização, a inteligência artificial, a realidade aumentada, a computação quântica vão impactar do ponto de vista dos sistemas de trabalho. Há muita gente preocupada com os empregos que vão desaparecer, mas garanto-vos que também vão aparecer muitos outros empregos. Na dimensão portuguesa só há um estudo feito sobre a nossa dimensão, que foi um estudo pedido pela CIP, organizado com a McKinsey, e que diz que nós temos num risco de perder qualquer coisa como 1.100.000 postos de trabalho e a possibilidade de criar entre 600.000 a 1.100.000 postos de trabalho. Poderá haver aqui uma margem em que perdemos, mas num país que tem um enorme problema, ainda que não falo dele, que é o problema da produtividade, provavelmente a única forma que nós temos de sermos mais produtivos é também fazermos esta transição para o digital. Mas esta transição para o digital também vai destruturar muitas das que são atualmente as relações de trabalho. Vejam só o pequeno exemplo que nós já temos com o teletrabalho, o trabalho à distância que estamos a viver. O trabalho à distância e o teletrabalho dão muito maior liberdade, muito maior autonomia aos trabalhadores na sua relação com os empregadores, mas tornam curiosamente a relação de trabalho uma relação mais parecida, em muitos casos, com a relação da prestação de serviços do que verdadeiramente com a relação de trabalho. E eu acho que nós vamos começar a ter um conjunto de modelos híbridos, um conjunto de modelos em que temos regras de um lado e regras do outro, e essa adaptação vai ser uma adaptação que vai acontecer numa forma muito rápida, numa forma muito direta, porque se estes anos todos nos ensinaram uma coisa, é que quando nós começamos a ver uma mudança, ela é muito mais rápida do que era há uns anos atrás. Nós achamos que a dimensão da digitalização é uma coisa que vai demorar 10 ou 20 anos a acontecer na economia portuguesa e podem ter a certeza que no próximo ano nós vamos estar muito mais digitais do que estávamos no ano passado, até porque a pandemia serviu como um enorme acelerador na mudança num conjunto de comportamentos. Dizia-nos há pouco o João Soares, que esteve aqui hoje de manhã, hoje as pessoas já não marcam um hotel como marcavam há uns anos atrás, em que, há uns anos atrás não era para a agência de viagens, em que iam à internet ou que faziam. Não, hoje já encontram um conjunto de novas plataformas, já encontram um conjunto de novas formas pelas redes sociais, já se adaptaram muito mais e por isso mesmo toda esta dimensão de passarmos a ter uma relação que é muito mais digital, em que eu sou cada vez mais dono das decisões que faço e das consequências dessas mesmas decisões na esfera jurídica a terceiros, isso vai ser uma das consequências desta mesma digitalização e sempre que isto vai para a frente, não volta para trás, quando começa a ir para a frente com mais gente, acelera de uma forma muito, mas mesmo muito forte. Espero que a Europa tenha essa capacidade de perceber esta dimensão de diferença e de mudanças. Espero que Portugal tenha a capacidade de perceber que tem mesmo de acelerar no seu processo de qualificação e no seu processo de formação, porque os desafios que nós temos são muito, mas mesmo muito fortes, mas acima de tudo vão ser muito, muito rápidos e às vezes antevermos o que vai acontecer daqui a 3 ou 4 anos é, eu digo muitas vezes, um atrevimento.
porque eu aqui há relativamente pouco tempo estive a ler na mudança de década que nós tínhamos, quais é que eram os grandes desafios para esta década de 20, e se hoje lerem o que são os grandes desafios, vão se rir, porque os grandes desafios era o preço da energia, hoje já não falamos sequer disso, os grandes desafios era a dificuldade que neste momento temos entre blocos, esse continua cá, mas ninguém anteveu, por exemplo, a capacidade de reagir perante uma pandemia que desrompeu completamente as nossas vidas, desrompeu completamente a nossa economia, mas que, acima de tudo, nos obrigou e nos vai obrigar a sermos muito mais rápidos nesta capacidade de adaptação e de mudança. E era isto que eu vos queria dizer. Muito obrigado a todos pela vossa paciência. Muito obrigado, Luís Pedro. Eu perguntava se é possível, enfim, darmos aqui uns 10 minutinhos de pergunta-resposta, claro, se é possível. Entretanto, obrigatório. Obrigatório, digamos assim. Eu, entretanto, pedi ao Marco Boleu que no seu país, em Itália, tivesse compreensão por só intervir depois de uma curta paragem que iremos fazer depois a seguir. Mas, entretanto, eu abria, digamos assim, as inscrições à plateia para 3 inscrições, no mínimo, ou no máximo, digamos assim, que pudessem ou quisessem colocar aqui. Por favor. Para já, felicitar porque foi uma intervenção muito interessante. Obrigado. E eu a esse interesse reajo com uma provocação. As minhas desculpas desde já. Eu sou um europeísta convicto e democrata e, portanto, a minha provocação vai também nesse sentido, porque o Dr. Pedro Mota Soares retratou aqui a forma como diferentes realidades reagiram melhor ou pior à crise. E é um retrato que nós todos vivemos. Portanto, e vemos que as sociedades democráticas tiveram pior desempenho na reação à crise. Vimos depois que, numa fase subsequente, para sair dela, para reativar a economia, um bloco de Estados federados reagiu melhor do que o projeto europeu. Como vê esta Europa encontrar um caminho que seja mais rápido a reagir numa primeira fase a crises, uma vez que também mencionou que elas serão recorrentes, e também a sair delas? Em que modelo? Muito obrigado. Juntamos perguntas, não é? Sim, juntamos. Isaías? Dr. Pedro Mota Soares, houve uma citação que me causou um certo susto, digamos, a pressão a partir da região dos Grandes Lagos. É que já houve uma pressão, em tempos, da região dos Grandes Lagos em direção ao sul da África, ou seja, os povos bancos, que foram ocupando territórios ao longo da costa ocidental da África e da costa oriental, muito antes até dos portugueses chegarem a estes locais, e agora estou a querer assistir, ou está a dizer-me que vai haver também uma pressão em direção ao norte, portanto à Europa. Isto faz-me pensar precisamente que os povos que partiram da região dos Grandes Lagos destruíram os povos autóctones destas regiões também. Nomeadamente, por exemplo, povos como os Bushimanos, por exemplo, em Angola, que eram os autóctones desse território. Ora, isto assusta-me agora em direção ao norte. A possibilidade da Europa sofrer pressão demográfica de milhões de pessoas que podem chegar ao nosso espaço. E aí vou ligar uma vez a uma questão que lhe pus num hotel em Lisboa sobre a política de família. É que há aqui o problema do envelhecimento, portanto, do nosso território e a ocupação agora de uma população de substituição do nosso espaço europeu com alterações naturalmente culturais. E a política de família, o que é que acontece na Europa, doutor? Muito obrigado. Obrigado, Isaías. Orlando. Muito obrigado pela oportunidade. Felicitar o Dr. Luís Pedro Mota Soares, sempre brilhante nas suas apresentações e que eu saúdo. Bom, de facto a Europa teve uma reação diferente ao Bloco de Leste, digamos assim, relativamente ao controlo da pandemia. O filósofo coreano, Byung-Chul Han, ajuda-nos a refletir um pouco sobre isso, quando nos diz que, a Oriente temos um espírito mais comunitarista, fruto até das ideias políticas que lá estão radicadas.
E isso leva-me a crer que a Europa, de facto, saiu mais lentamente da crise exatamente por causa dos valores que tem, que são valores mais apegados à liberdade. O filósofo italiano Giorgio Agamben também nos dizia, com alguma propriedade, que o estado de exceção, quando chega para empoderar mais o Estado Central, nomeadamente em questões de gestão de pandemia, e que depois essas medidas excepcionais são mais difíceis de reverter. Ora, obviamente que a cidadania europeia mais apegada à liberdade, mais apegada ao personalismo, resiste a este tipo de controlo, digamos assim, até tecnológico, como foi o caso chinês, por exemplo, e mesmo coreano, se falarmos na Coreia do Sul. E, portanto, eu não diria que a nossa gestão tenha sido pior do ponto de vista dos valores, provavelmente foi pior do ponto de vista biopolítico, como nos dizia Foucault, porque o controle biopolítico foi mais difícil de implementar devido à forte componente democrática que têm os Estados europeus e, portanto, eu saudaria isso, mas obviamente que a preocupação que aqui nos trouxe deve ser evidentemente refletida. É como é que de futuro nós conseguimos gerir melhor a questão pandémica e no fundo protegermos a questão económica ou social. E é aí que entroncamos no desafio que nos coloca, que é, bom, a globalização fez uma série de sublinhados positivos sobre a globalização, mas que globalização queremos para o futuro? Ou seja, que economia queremos para o futuro? Uma economia baseada naquilo que nos trouxe até aqui, num modelo eminentemente neoliberal, ou pelo contrário, se queremos incidir, estamos no seio de algumas organizações de pensamento cristão, ou se queremos voltar àquilo que a Escola de Friburgo nos trouxe, que é o ordoliberalismo, ou seja, uma economia liberal, de mercado, mas com uma forte componente social. A Sua Santidade Papa Francisco trouxe-nos, com a sua encíclica Fratelli Tutti, que devíamos olhar muito fortemente para a questão social, exatamente porque há algumas discrepâncias e, portanto, temos que refletir sobre elas. Aquilo que pergunto é: que economia? Mais ordoliberal ou mais neoliberal, na sua perspectiva? Muito obrigado. Muito obrigado. Por fim, Carmen, por favor. Sí, ministro, buenas tardes. Encantada de saludarle y felicitarle por su intervención. Gracias. Yo quería hacerle dos preguntas. Una, tuvimos que vivir en una situación de estupefacción y sobre todo de ver cómo un dictador como Erdogan despreciaba a la presidenta de la Comisión, ¿no? Es decir, no fue casualidad que la despreciara como la ha despreciado. Yo la escribí apoyándola como mujer, como europeísta y como española, y sobre todo como mujer rural. Pero vi pocas manifestaciones de mujeres feministas y también de ministros de Europa, ¿no? ¿Hemos perdido posición en Europa con ese desprecio de Erdogan? ¿Cree que porque era mujer fue despreciada y sobre todo no ha tenido el apoyo que se merecía? Y me interesa mucho su opinión, porque sé que ha sido ministro de Solidaridad y ministro de la Seguridad Social, ¿no? La segunda pregunta. Usted sabe que Europa envejece a un ritmo mucho más rápido que el resto del mundo, junto con Japón, ¿no? En estos momentos somos 89 millones de personas mayores de 65 años. En el 2070 será un 30% de la población. Indiscutiblemente hemos visto que esta pandemia, la salud va unida a la economía, a lo social, y desde luego el virus nos lo ha demostrado, ¿no? Y hemos visto cómo, desgraciadamente, los servicios de las residencias no han tenido la prestación de servicios sociosanitarios que teníamos que haber tenido para proteger la vida de nuestros mayores. ¿Cómo cree que tenemos que actuar en estos momentos para dar una visión mucho más eficaz y mucho más cercana a esos mayores que la mayoría de ellos quieren morir en su casa? Hace unos días tenía una reunión
con la comisaria de salud, la señora Kyriakides, y se lo planteé. Hay que hacer una estrategia europea de lo social y plantearnos las decisiones en libertad de nuestros mayores, porque efectivamente habrá que establecer una nueva línea de actuación a la hora de que cuando seamos mayores, una Europa envejecida decidan en libertad dónde quieren morir, si en su casa o en una residencia con una prestación mucho más seria y mucho más eficaz que la que han tenido. Me gustaría saber su opinión, ¿no? Porque creo que se mueve miles de millones de euros en la asistencia de esos mayores en residencia y luego no hemos tenido la eficacia real de poderlos proteger. Muchísimas gracias. Obrigado. E agora a palavra, Luís Pedro, por favor. Antes de mais, muito obrigado ao João Fernandes. Eu não quero que passe por algum momento uma ideia que há um que seja mais europeísta ou outro menos europeísta. A Europa, do ponto de vista económico e do ponto de vista social, é uma conquista absolutamente fantástica. Nós estamos a falar de um espaço que garante a autossuficiência alimentar de 500 milhões de pessoas. Não é uma coisa que nós estivéssemos habituados no século XIX ou no século XVIII, a perceber que foi possível construir uma dimensão europeia. Eu sei que quando nós falamos da União Europeia, a primeira coisa que falamos é sempre garantir a paz, garantir a segurança. Certamente que isso é muito, muito relevante, mas nós esquecemos que uma das políticas europeias mais importantes é a PAC, que garante exatamente isso, que se houvesse uma fronteira fechada, a Europa consegue internamente assegurar a alimentação a 500 milhões de pessoas. Mas depois a grande diferenciação é que, ao mesmo tempo, nós fazemos isto num espaço que tem livre circulação de pessoas, de capitais, de bens, onde as pessoas podem trabalhar num lado ou podem trabalhar no outro, podem viajar de um lado ou podem viajar do outro. Eu ainda me lembro, quando eu era miúdo, que se eu quisesse ir à Espanha, tinha de passar uma fronteira, mostrar um passaporte. Percebemos as dificuldades que isso tem do ponto de vista do turismo. Eu percebo a dificuldade, se for a Londres, de ter de andar a mudar moeda ou não andar a mudar moeda, e como as coisas são hoje muito mais fáceis. E essa construção, que é uma construção humana, conseguiu construir, do ponto de vista económico, um espaço que é único no mundo. Nós estamos a falar o maior mercado único que existe, o maior parceiro económico mundial é a Europa vista no seu todo, e que depois, ainda por cima, tem um conjunto de vantagens que eu acho que não existem noutros lados. Nós conseguimos construir a segunda moeda, que é a moeda mais referencial a seguir ao dólar, e que eu acho que pode passar mesmo o dólar como moeda de referência. Conseguimos construir dimensões que às vezes seriam inimagináveis. O programa Erasmus, que é um programa que permite que um miúdo de Portugal vá estudar para a Lituânia, que um francês vá estudar para a Itália, é uma grande conquista que não existe em nenhum outro sítio do mundo, que tem países que continuam a ser países soberanos. E por isso mesmo eu não diminuo a Europa a uma dimensão federal. Nós conseguimos construir tudo isto, uma moeda em comum, não na sua totalidade, mas uma moeda em comum, sistemas de decisão sobre essa moeda em comum que dão eficácia a essa mesma moeda, sistemas de decisão, e nós aí estamos ainda atrasados, com um enorme prejuízo para Portugal, que é conseguimos fechar um mecanismo de supervisão bancária, garantirmos que, tendo uma moeda única, podemos ter supervisão e garantia de depósitos bancários à escala europeia é muito importante, e nós conseguimos construir tudo isto sem a necessidade de diluirmos os países da Europa como o açúcar se dissolve no café, para usar a expressão do general de Gaulle. E eu até acho muito sinceramente que a discussão entre uma Europa federal e uma Europa não federal, que era uma discussão muito interessante há uns anos atrás, hoje é um bocadinho passado histórico. Se alguém quisesse dizer, vamos tornar esta Europa uma Europa federal, eu sei que um conjunto de países do leste saíam nessa mesma hora. Sei que, se calhar, um conjunto de países no centro da Europa diziam, admitimos isso com outros países de fora. E, portanto, acho que hoje, verdadeiramente, não é sequer uma possibilidade fáctica estarmos a discutir o que é uma Europa federal. Pode ser interessante do ponto de vista de uma reflexão teórica, mas leva-nos a nada. E eu tenho um amigo meu que costuma dizer com alguma graça que todas as reflexões inúteis conduzem-nos à melancolia. E eu não sou, por natureza, uma pessoa melancólica, sou mais uma pessoa de ação, e por isso mesmo acho que acharmos que um modelo federal teria regido de forma diferente, eu não estou minimamente convencido relativamente a isso. Acho que mesmo num modelo federal, a Europa continuava a ter um conjunto de burocracias que às vezes impedem a sua ação. Mas eu tenho de reconhecer um conjunto de matérias que me parecem muito importantes, fazendo o que é o contrafactual. Portugal estaria melhor na resposta a esta crise se estivesse fora da Europa? Não estava. Não estava.
Portugal estaria melhor na resposta a esta crise, e eu até sou muito crítico relativamente a uma parte do processo da compra, da aquisição da vacina do ponto de vista europeu, mas estaríamos nós melhor fora da União Europeia? Não estaríamos. Eu sei que Portugal, que a Europa se atrasou, nomeadamente face a outros blocos. Acho que a burocracia europeia foi um bocadinho ingênua. Tenho de reconhecer que nós não temos tradição de burocracia europeia na área da saúde, é uma competência que a União Europeia agarrou agora. E certamente, se calhar na próxima crise, aprenderemos aqui um bocadinho as nossas lições. Acho que houve aqui alguma ingenuidade, porque tivemos alguém a negociar no fator preço, esquecendo-se que os outros pagariam mais para tentarem recuperar mais rapidamente a economia, mas dito isto, daqui a 2 meses, todas as pessoas que estão aqui nesta sala estarão vacinadas e desse ponto de vista estaremos muito mais facilmente a andar para a frente e a trabalhar para a frente. E por isso mesmo sendo crítico de algumas matérias no processo europeu, prefiro estar dentro deste processo europeu, ter uma voz dentro deste mesmo processo europeu, do que estar fora do processo europeu. Acho, contudo, que nós vamos mesmo ter de mudar estruturalmente algumas coisas do ponto de vista da Europa, nomeadamente na afetação de fundos comunitários. Nós estamos a falar muito sobre o PRR, mas eu confesso que já estou mais focado até no próximo quadro financeiro plurianual, e acho que esta capacidade de darmos diretamente dinheiro à economia, termos a capacidade de pôr diretamente dinheiro na economia, é muitas vezes mais útil do que estarmos com grandes construções, com grandes projetos, que o retorno financeiro depois às vezes é difícil. E essa dimensão, convém que nós o digamos, é uma dimensão nacional ou, acima de tudo, nacional. A mim impressiona muito que nós não estamos a fazer uma grande discussão em Portugal sobre o que é que queremos fazer, efetivamente, para o próximo quadro financeiro. Não é só o PRR, para o próximo quadro financeiro. Claro que há sempre restrições, há sempre dificuldades, sabemos que não podemos aplicar o dinheiro como quisermos, não é isso, mas, se calhar, era preferível, objetivamente, nós programarmos uma reforma sustentada do sistema fiscal em Portugal, que faça diminuir a carga fiscal e, com isso, dar um apoio à economia, do que estarmos a pensar que vamos pôr em mais um projeto, em mais uma autoestrada, em mais qualquer coisa, que muitas vezes até gera despesa no futuro. Queremos falar de reformas estruturais que sirvam para dar um boost à economia, vamos utilizar parte dos fundos comunitários para podermos fazer isso. Queremos fazer reformas estruturais que ajudem ao crescimento da economia, olhamos para a dimensão da segurança social, olhamos para a dimensão do nosso sistema de pensões. Os polacos já o fizeram no passado, usando mecanismos europeus de flexibilidade. Vou ter que pressionar um bocadinho o tempo. Eu sei, se eu estou contra mim. Só uma última nota relativamente ao João, porque eu achei muito interessante a pergunta. Eu nunca disse que as democracias reagiram pior. Até pelo contrário, faço-vos um desafio. Vejam como é que os países que têm governos populistas reagiram, quer à dimensão da pandemia, quer à dimensão da economia. E quando eu digo governos populistas, podem ser os bolivarianos ou as democracias iliberais. Gente iluminada que acha que sabe tudo, reagiu por sistema pessimamente. Tem os piores indicadores do ponto de vista da pandemia e estão com muitas dificuldades também do ponto de vista da economia. Eu vou ligar a pergunta da Isaías, se me permitem, à pergunta da Carmen, e só dar aqui uma nota ao Orlando Coutinho, que tem a ver com o seguinte. Eu sou um defensor da economia social de mercado. E muitas vezes quando se fala o neoliberal, reparem uma coisa, nós nunca tivemos no mundo, na história global das civilizações, nós nunca tivemos a possibilidade de reduzir tão rapidamente a pobreza global, a extrema pobreza que existe no mundo, como neste século, em anos que estamos a beneficiar de termos comércio aberto. Claro que o comércio aberto tem de ser regulado. Qualquer coisa que é desregulada na sua natureza se vai virar contra ela própria. E eu defendo a existência de acordos de comércio que possam regular esse mesmo comércio. Agora, o que eu não defendo é nós voltarmos a sistemas de blocos fechados, de blocos que acham que, sozinhos por si, contra os outros, construindo muros, vão tornar o mundo um melhor sítio. Isso não vai acontecer. E, portanto, defendo muito e defendo que o mais rapidamente possível temos de retomar esta abertura no comércio, porque é exatamente isso que nos gera mais riqueza, menos pobreza, e eu até acho que depois, até do ponto de vista dos índices democráticos e de liberdade, maior liberdade, porque as sociedades mais ricas são, na sua natureza, mais democráticas também. E por isso mesmo, o ponto é um ponto muito simples, é um ponto da economia social de mercado, certamente com regulação, mas aberta. E a mim me preocupa muito que dentro da Europa, dentro de blocos comerciais, que eram blocos comerciais onde existia esta visão, está a voltar uma visão protecionista, e essa visão protecionista é muito típica dos populistas de esquerda ou de direita. A mim impressiona-me ouvir a senhora Le Pen
em França, a dizer exatamente a mesma coisa que o Sr. Mélenchon. A extrema-direita e a extrema-esquerda a dizerem exatamente a mesma coisa. Muitas vezes eles não se apercebem, mas o Bloco de Esquerda diz coisas que são iguais à Sra. Le Pen. Iguais. Em políticas económicas, em políticas sociais, em políticas relativas à intervenção do Estado na economia e também, curiosamente, ou não, relativamente à relação que devia existir entre a Europa e a Rússia. E eu acho que essa é também uma alteração significativa que nós vamos ter. Para responder à Carmen, a quem agradeço muito a pergunta, dizer uma coisa. A ofensa que Erdogan fez a uma pessoa que eu conheço bem, a Ursula von der Leyen era minha colega, ela era ministra do Trabalho, da Segurança Social, da Solidariedade, quando eu estive ministro. A ofensa que Erdogan fez foi uma ofensa à Europa. Não nos vamos enganar acerca disso. Foi ainda mais grave porque quis dar uma nota que é uma nota de diferença civilizacional, mas a ofensa que é feita é uma ofensa à União Europeia e tem muito a ver também com a forma como a União Europeia conduziu o processo e continua a conduzir o processo com a Turquia. Eu acho que a alteração na Turquia é grave porque representa uma parte do mundo muito relevante, é o tampão entre o Médio Oriente, o que acontece também nos Urais e na Rússia e a própria Europa. É uma alteração que pode ter um significado muito forte, mas é mais do que uma ofensa a uma senhora, e ainda bem que a Europa, neste momento, é dirigida por uma senhora. Isso, a mim, enquanto democrata cristão na Europa, tem um enorme significado, mas a ofensa que o Erdogan fez é uma ofensa à Europa. A última nota que é uma nota muito relevante sobre o envelhecimento da Europa, e com isto também ligando à pergunta do Isaías Afonso. A Europa está envelhecida e Portugal ainda está mais envelhecido que a Europa. E eu acho que nós temos um problema em Portugal e na Europa, que nós vivemos em estado de negação. Nós não quisemos e não queremos saber como é que os nossos mais velhos estão a passar os seus últimos anos de vida. Eu conheço muito, visitei muitos lares em Portugal, de norte a sul do país, e eu acho que na maior parte das vezes as pessoas não querem saber, querem ter um manto de silêncio, uma negação sobre o que se passa nessa mesma dimensão. E nós vamos ter de mudar. A resposta que é a resposta mais digna, a resposta que é a resposta mais humana, a resposta que é a resposta do ponto de vista dos direitos humanos preferível, é nós garantirmos que só institucionalizamos uma pessoa, só tiramos uma pessoa da sua casa para uma instituição já numa fase em que não temos outra alternativa. Isso vai implicar que nós tenhamos a capacidade de mudar as nossas cidades. Vai implicar que nós tenhamos a capacidade de ter projetos em que uma pessoa pode estar mais tempo em sua casa. Eu dou-lhe um exemplo muito curto. Conheço muitas pessoas idosas que deixaram de poder estar em sua casa única e exclusivamente porque tinham uma banheira e não conseguiam passar com o pé por cima para dentro da banheira. Se uma Câmara Municipal ou o Estado Central tiver a capacidade de fazer uma pequena obra e pôr um poliban em que a pessoa entra e pode tomar o seu duche, esta pessoa pode estar mais tempo em sua casa e, desse ponto de vista, com pequenas intervenções, nós conseguimos garantir que as pessoas estejam mais tempo nas suas residências, que é a resposta mais humana. Nós temos que continuar a trabalhar, do ponto de vista dos sistemas públicos, na capacidade de levarmos pessoas a casas com serviços, higiene para as pessoas, segurança para as pessoas, companhia. Questionamos a ter muitas pessoas que estão sozinhas e essa dimensão de companhia é muito relevante. Nós temos que ter a capacidade de utilizar a tecnologia para servir estas mesmas pessoas e isso é um grande desafio. Quero lhe dizer que conheço, felizmente, programas muito interessantes dentro do Plano Juncker, programas muito interessantes dentro de quadros comunitários, exatamente para mudarem um bocadinho esse paradigma, mas acima de tudo que nós possamos servir com mais humanidade, com mais humanismo, com mais dignidade as pessoas idosas que deram tanto à Europa, que construíram esta Europa, que é uma Europa de bem-estar, e a quem as novas gerações de europeus, nas quais eu me incluo, não estão a ter a capacidade de retribuir em generosidade o que as pessoas nos deram em riqueza. Muito obrigado, Luís Pedro. Bom, bem, certo. Estou certo que todos, enfim, escutamos com atenção a intervenção do Dr. Luís Pedro, as respostas que deu às questões colocadas e, enfim, agradeço muito a disponibilidade para estar mais uma vez connosco. Eu ia pedir aos nossos amigos que estão em suas casas a assistir via digital, via remota, uns pequenos 15 minutos de intervalo, porque a tarde está a ser muito intensa.
para passarmos a um outro painel, que é um painel de encerramento, e antes disso ainda, para podermos ouvir o Marco Boleo. Pode ser? Todos de acordo com isso? Obrigados, até já então. Daqui por 15 minutos estamos de volta. Obrigado, obrigado. Bom, podemos começar? Ou recomeçar? Sim? Boa tarde de novo. Bem-vindos à sala. E entramos praticamente na nossa fase final do seminário internacional que durante ontem e hoje tem estado a decorrer aqui em Faro. E, de acordo com o programa, estava previsto e está previsto que possamos ouvir o Marco Boleo de Itália. Marco, eu não sei se nos escutas, estás em condições de poder intervir? Marco? Escuta-nos aí? Sì, io ti sento. Então, Mi senti Marco, tu? Mi senti? sim, a palavra é tua. Ok, grazie. Grazie a Fidestra per l'invito, grazie a Maria Reina, grazie a tutti gli amici di Fidestra. Un saluto al Presidente EZA Pier Giorgio Sciacqua e al Presidente MCL Antonio Di Matteo. Un seminario davvero di alto livello avete organizzato. Ho appreso molto. Ho seguito quasi tutte le sezioni, oggi mi è toccato anche di lavorare perché in Scozia non festeggiano il 1° maggio. All'inizio la mia relazione si divideva in 3 parti, una che riguardava gli effetti della pandemia sull'economia italiana, una sul turismo italiano e l'altra sulle tendenze mondiali dopo la pandemia. Per il tempo a disposizione sacrificherò le 2 sezioni, quella riguardanti l'Italia, e mi concentrerò sulle tendenze mondiali. Poi, se i partecipanti vorranno dei chiarimenti, potranno farlo con delle domande specifiche sul programma di resilienza europeo, su quello italiano, su quello di Biden oppure su altro. Dopo l'intervento dell'ex ministro che mi ha preceduto c'è poco da aggiungere, quindi cercherò di dirvi qualcosa di interessante. Innanzitutto inizio con un'ovvietà. L'equilibrio economico e finanziario che emerge ora dal mondo è completamente trasformato. Come ha ricordato anche chi mi ha preceduto, l'asse industriale si è più spostato verso i paesi asiatici con un enorme giro d'affari del settore web soft, del quale l'Italia e molti altri paesi europei restano esclusi. Che cosa voglio dirvi io? Che non tutto il male viene per nuocere. I disastri, le calamità, le pestilenze non fanno mai male veramente a tutti, anche se di solito danneggiano la gran parte delle persone e delle attività economiche e sociali. C'è sempre qualcuno che riesce a uscirne rafforzato. Tutta la storia è piena di esempi in questo senso. Il riscaldamento climatico, un potenziale grande sciagura per l'umanità e che oggi provoca in giro parecchi guai, riesce ad esempio a creare molti nuovi vinicoltori nella Gran Bretagna meridionale e trasforma la Siberia in una grande area agricola, tanto che la Russia è divenuta in pochissimo tempo la principale produttrice ed esportatrice di grano del mondo, con rilevanti vantaggi economici, almeno per il momento, sino a quando il riscaldamento climatico non ci travolgerà, magari tutto o quasi tutti. Risultati molto positivi per qualche Stato e molte imprese, oltre a numerose persone, si stanno vedendo chiaramente e su larga scala anche dopo lo scoppio della pandemia. Il quadro in proposito appare ormai abbastanza definito nelle sue grandi linee e naturalmente io non vi dirò nulla di nuovo. Non vi racconterò grandi novità, mi limiterò soltanto a cercare di mettere in forma organica una serie di cose
che si dicono in giro e che si leggono sia sui giornali e sia sulle riviste specializzate. Tralasciando alcuni aspetti del quadro, quale quello rappresentato dal fatto che la criminalità organizzata riesce, grazie alle liquidità accumulate in anni di lavoro sporco, ad impadronirsi a poco prezzo di attività economiche anche importanti. Tutte le attività economiche che hanno vincoli di liquidità naturalmente sono in pericolo, perché ci sono le organizzazioni criminali che cercano di rilevarle. Tralasciamo anche le grandi società straniere in grado di offrirsi nel nostro paese, in Spagna, in Portogallo, in Grecia o altrove, per rilevare società promettenti, ad esempio nel settore turistico, senza fare grandi sforzi finanziari. Quali sono i paesi vincitori del post-pandemia? A livello di singoli paesi, l'indiscutibile vincitrice del torneo è la Cina. Già la crisi del 2008 l'aveva vista uscirne per molti aspetti rinvigorita, riuscendo a trascinare verso la ripresa con la sua spinta economica il mondo intero, grazie anche a un rilevante piano di rilancio che la Cina mise in atto allora. Ora la scena si ripete con la crisi del Covid. La Cina è l'unico paese di grandi dimensioni a mostrare un segno più per il PIL nel 2020, più 2,3%, mentre per il 2021 si prevede un'espansione del 9-10%, mentre nel primo trimestre di quest'anno è stata del 18%. Intanto le esportazioni del paese asiatico sono da parecchi mesi in pieno boom, spinte dall'elettronica, dai beni di consumo, dagli articoli medicali, mentre i trasporti marittimi sono ingolfati. Pensate a quello che è successo lì al canale di Suez, già erano ingolfati prima, perché non riescono a smaltire adeguatamente il grande traffico provocato dalle produzioni cinesi che prendono la strada dell'Europa e degli Stati Uniti. Cioè la Cina era già la fabbrica del mondo, perché la maggior parte dei paesi producevano in Cina parte delle loro catene del valore globali. Con la pandemia tutto questo si accentuerà. Poi naturalmente anche nel mercato dei container stanno all'avanguardia insieme con la Corea del Sud. Ma a parte la Cina escono bene dalla crisi anche altri paesi dell'Asia, una decina in tutto, dal Vietnam alla Corea del Sud, dal Bangladesh a Taiwan a Singapore, che come la prima sono riusciti a battere presto la pandemia e che si affermano tendenzialmente come il nuovo centro del mondo industriale e più in generale di quello economico e tecnologico, con l'Europa che resta a guardare. Tra i beneficiari c'è anche Taiwan con la sua industria di componenti, ad esempio la sua grande industria di semiconduttori la sta facendo da padroni e sta divenendo l'impresa strategicamente più importante al mondo. Ancora nei primi mesi del 2021 gli ordini per le esportazioni da Taiwan sono cresciuti quasi del 50% rispetto al periodo precedente. Poi abbiamo il Vietnam che ha visto aumentare il PIL del 6,5%. Poi le riserve valutarie delle prime 10 economie asiatiche si sono incrementate di 410 miliardi di dollari, che è il più grande aumento mai registrato. Le monete di Cina, Giappone e Corea del Sud si sono apprezzate in media del 5% contro il dollaro dalla seconda metà del 2020 fino al marzo 2021. Quali sono i settori fortunati? Analizzando i bilanci 2020 delle più grandi multinazionali mondiali, che cosa succede? Che considerando le 133 società con ricavi complessivi di oltre 8 miliardi di euro e circa 21 milioni di occupati,
Nel 2020 il loro giro d'affari complessivo era complessivamente diminuito del 3%, però adesso stanno riprendendo alla grande. Poi rispetto alle aree geografiche, nello studio si ribadisce nella sostanza quanto già abbiamo visto prima: l'area del Pacifico e quelle delle Americhe riescono a cavarsela abbastanza bene. Ne soffre invece l'Europa, che ha avuto una caduta del 14%, con l'Italia invece del 29%, perché naturalmente sia in Europa e anche in Italia ci sono poche imprese che operano nel settore digitale. Poi la pandemia ha favorito il sistema bancario di molti paesi, anche se complessivamente la situazione di quello europeo non appare molto brillante. Dallo scoppio della pandemia in poi, in nazioni come l'Italia e la Francia, si è verificato un rilevante aumento dei depositi bancari precauzionali, quindi c'è stato un aumento dei risparmi e questo si è avuto più in generale anche nell'Eurozona, dove i risparmi privati sono aumentati di circa 500 miliardi di euro. Quindi tutte le persone che lavorano in smart working, tutte le persone che non sono potute più andare in giro per turismo e per altre cose, se noi facciamo questa sommatoria ci sono 500 miliardi di euro. Negli stessi Stati Uniti le somme stanziate da Trump e da Biden a sostegno delle imprese e dei privati in difficoltà, solo il 25% si sono scaricate sui consumi, mentre il restante 75% è stato utilizzato per aumentare i risparmi e per ripagare i debiti e quindi le esposizioni che ci avevano. Poi anche il settore assicurativo non se la passa male, perché naturalmente con i veicoli fermi e con percorrenze limitate si sono ridotti gli incidenti e i sinistri, e lo stesso è avvenuto anche per i furti negli appartamenti e per gli infortuni. Nel nostro paese in Italia sembra che ne abbiano approfittato Unipol e Cattolica, che sono due grandi assicurazioni. Poi vediamo l'andamento delle borse mondiali. Nel periodo della crisi sanitaria è andato in controtendenza, in particolare in alcuni settori, in alcuni paesi e per alcune aziende. Come riporta una rivista specializzata, i 10 uomini più ricchi del pianeta hanno guadagnato nel periodo marzo-dicembre 2020 circa 540 miliardi di dollari, perché posseggono quote importanti di azioni di Amazon, di Google e di Facebook. E inoltre c'è da ricordare che l'immissione da parte delle banche centrali con le politiche di quantitative easing di un fiume di denaro nell'economia per sostenerla, questa non fa altro che alimentare il mercato finanziario, alimentando così il corso delle azioni e delle attività immobiliari. Sì, naturalmente con questo quantitative easing si sono evitate le crisi dei debiti sovrani dei paesi che sono stati costretti ad aumentare il debito pubblico, però questo poi è andato anche ad alimentare non tanto l'economia reale, ma l'economia finanziaria. La capitalizzazione di borsa dei giganti del web è aumentata in misura spettacolare. Il valore di Zoom si è incrementato di 4-5 volte. Lo stesso è avvenuto per Tesla e quello della Apple ha superato di molto i 2.000 miliardi. Quindi valore maggiore a quello di tutte le imprese presenti nella borsa di Milano oppure nella borsa francese del CAC 40. Poi nella classifica di Forbes per il 2020 riguardante gli uomini più ricchi del pianeta risulta che nell'ultimo anno in piena pandemia sono nati 493 nuovi miliardari, per la precisione uno ogni 17 ore. La classifica conferma lo spostamento progressivo del centro della ricchezza dagli Stati Uniti alla Cina. Nel 2020 i nuovi miliardari cinesi sono stati 210,
mentre quelli statunitensi solo 98. Tra i tanti privilegi dei ricchi ce n'è uno minore e pur rilevante, la molto maggiore possibilità di continuare a girare il mondo a piacimento, mentre ai comuni mortali non è permesso, se non tra mille difficoltà, e non sappiamo ancora fino a quando. Grazie della vostra pazienza. Muito obrigado, Marco. Eu julgo que, se enfim, permitires, eu poderia perguntar à plateia se alguém quer colocar alguma questão. Fazíamos uma, duas perguntas, tu responderias e fechávamos o painel. Pode ser, para depois de seguida passarmos à fase de encerramento do seminário. Pergunto se dos presentes ou dos que em casa assistem e escutam ou escutaram a intervenção do Marco, se pretendem colocar alguma questão ao Marco. Marco, como não tenho o sinal nem dos que estão à distância, nem dos que estão na sala, presumo que ficaram todos agradados com a intervenção, que ela terá sido suficientemente clara e explícita, e o que é bom, desde logo é bom, e se eventualmente depois, enfim, alguns documentos de suporte que percebi que tinhas, pudeste fornecer à organização, seria ótimo para os nossos documentos finais. Agradeço muito, Marco, a tua intervenção e, como sempre, um abraço da Fidestra para este grande amigo que temos em Itália.